Uniclac. Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula. Professor Marcelo com vocês, Geografia Regional, e essa aqui é uma demanda que a nossa coordenação, o Manuel, o professor Luiz, passaram para a gente, de Geografia de Mato Grosso com exercícios. Só que aqui, moçada, eu resolvi fazer da seguinte maneira, inclusive até o professor tinha pedido uma quantidade de aulas a mais. Falei, mestre, não precisa, vamos fazer assim, ó. Primeiro eu gravo uma aula só de características gerais e quadro natural de Mato Grosso. Depois eu gravo uma só de demografia, só de população, certo? Demografia, população economicamente ativa, migrações, beleza. E por último, eu gravo uma só do lado socioeconômico, a parte mais econômica do estado, certo? Também logística de transportes, etc. Tá? E aí a parte de atualidades numa outra aula. Então a gente ficaria com 4 ao todo, certo? Beleza? E aí, pessoal, vocês me perdoem, na gravação dessa aula aqui, pessoal, de vez em quando eu vou dar uma paradinha, e eu vou ter que mostrar algumas coisas para você, para explicar, porque eu não quero só gabaritar, entendeu? Então a gente tem que explicar, certo? Então eu sempre vou estar recorrendo ao nosso professor Google aqui, essa coisa toda, para poder complementar para vocês. Tudo bem? Beleza? Então vamos começar. É quadro natural. Vamos lá. Olha só, primeira questão. O ano de 2010 foi marcado por discussões internacionais sobre a disponibilidade e qualidade da água no planeta. Sobre as águas em Mato Grosso, assinale a afirmativa incorreta. Pessoal, veja bem. Eu sei que você vai falar, pô, Marcelo, mas 2010, gente, o que a gente faz é pegar questão de concursos. Concursos, vestibulares, é claro que você vai ter anos antigos aqui, mas isso... Ficou péssima essa parte, né? Você vai ter uma data antiga aqui, certo? Mas é porque a gente está pegando um padrão das bancas examinadoras, certo? O que eles cobram, tudo bem? Então, apesar da data, o assunto é hidrografia, grosso modo, e ele quer que você assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Rios que fazem parte das bacias hidrográficas do Araguaia e Amazônica, especialmente os próximos da BR-163 e seus lençóis subterrâneos, apresentam contaminação por agrotóxicos usados nas monoculturas de soja e algodão. B. Mato Grosso se destaca por apresentar a maioria de seus rios em planícies, o que lhe garante a condição de maior potencial hidrelétrico brasileiro instalado. C. O desmatamento ocorre na medida em que avança o cultivo da soja e a criação de gado, podendo contribuir para o processo de assoreamento de rios. D de dado, um dos maiores aquíferos, lençóis de águas subterrâneos do Brasil, o aquífero Guarani, possui parte de sua área localizada em território mato-grossense. E, no território mato-grossense, encontram-se nascentes de 3 das maiores bacias hidrográficas brasileiras, Amazônica, Tocantins e Paraná. Certo? Muito bem. Pessoal, vamos lá. Olha só. Se eu pegar aqui para vocês, dar uma olhadinha. Vamos lá. Se eu der uma olhadinha aqui no estado de Mato Grosso, moçada, quanto à hidrografia, você vai perceber o seguinte. Aqui, pessoal, olha só, você vê que os rios têm uma separação, certo? Você percebe que alguns rios aqui correm nesta direção, outros nesta direção e outros nesta direção. Então aqui você tem 3 grandes bacias hidrográficas, a Amazônica, a do Paraguai, que é parte da bacia do Paraná, bacia Platina, e a do Tocantins, Araguaia. São 3 grandes bacias hidrográficas no território mato-grossense. Então essa linha que eu tracei aqui é o que nós chamamos de um divisor de águas. Provavelmente é um planalto que separa essas bacias hidrográficas dentro do território mato-grossense. Certo? Beleza? Então isso aí já está tranquilo. Tá bom?
Outra coisa, se você não sabia, certo? A gente sempre vai colocando. Se você não sabia, que eu acho difícil. Sim, é verdade. É verdade. O aquífero Guarani é um dos maiores aquíferos do mundo. Hoje, ele é o segundo aquífero aqui da América do Sul. Ele só pede para o sistema aquífero da Grande Amazônia, que é o Saga, fica aqui em cima. Ele é maior em extensão e maior em volume d'água. E você está vendo que ele não é genuinamente brasileiro. Ele pega Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, ele pega a parte de Mato Grosso, inclusive aqui em Cuiabá. Certo? Você está na área de abastecimento dele. Certo? Então, essas afirmações são verdadeiras. Então, a partir do momento que você vai para a resolução da questão, vamos lá. Certo? Mato Grosso se destaca, vamos lá, rios que fazem parte das bacias do Araguaia e Amazônica, que estão próximos da BR-163, podem ter seus lençóis com contaminação por agrotóxicos. Pois isso é verdadeiro, sem problema nenhum. Certo? Tranquilo. A outra que eu respondi para vocês. No território mato-grossense, você tem nascentes das bacias amazônicas, Tocantins e Paraná, Platina. Verdadeiro. Certo? O aquífero Guarani tem parte da sua área no território mato-grossense. Isso é verdadeiro. Tá? Agora, se eu expliquei isso, você ficou entre duas alternativas, a letra B e a letra C. Certo? Agora, olha só, uma delas analisa a parte mais ambiental. Se você desmata, certo, para plantar soja ou criar gado, você pode contribuir para o processo de assoreamento de rios. Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Porque a partir do momento que você desmata, você expõe, principalmente em margens de rios, você expõe as áreas de barranco de margem a processos erosivos e você pode carregar mais sedimento para o leito. O rio vai ficar assoreado. Ô Marcelo, mas espera aí. O que está errado na letra B? Pessoal, o que está errado na letra B, Mato Grosso se destaca por apresentar a maioria de seus rios em planície, o que lhe garante a condição de maior potencial hidrelétrico brasileiro instalado. Essa é uma afirmação falsa. Por quê? Primeiro, porque se você pegar o território mato-grossense, a maior parte dele é formada por planaltos e depressões. São rios encaixoeirados e não de planície. Planície é o Pantanal e só a região da Ilha do Bananal, lá no Araguaia. Então, essa é uma afirmação falsa. E outra, maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil está lá em São Paulo e no Paraná. É na bacia do Paraná, não aqui em Mato Grosso, certo? Então, a alternativa B é a alternativa incorreta, nesse caso, beleza? Ô Marcelo, só uma coisa. Por que você não botou alguma coisa aqui marcando tal? Não, deixa eu explicar para vocês. Pessoal, olha só. Se vocês forem lá para o final da aula, o gabarito está lá, tá? Final da aula, o gabarito está lá. Beleza? Sabe o que acontece? O que acontece é que, muitas vezes, eu coloco algumas questões que ocupam mais de um slide. Então, às vezes, quando eu vou mudar de um para o outro, se a alternativa correta estiver aqui, o slide aparece. Então, quando está em página quebrada, eu não coloco a animação com o gabarito, você entendeu? Mas lá no final tem. Então, aqui, a incorreta é a letra B. Tá? Vocês me desculpem se dá trabalho, mas o gabarito está no final, está tranquilo. Certo? Então, maior parte dos rios de Mato Grosso é planáltica e Mato Grosso não tem o maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil. Beleza? Tudo bem? Gabaritado. Vamos lá. Está aqui uma foto conhecida. Certo? A foto acima mostra uma das formas mais típicas do relevo brasileiro, presente no estado de Mato Grosso. Sobre essa forma de relevo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Pessoal, essa é uma questão que a gente pegou relativamente fácil. Para quem anda aqui vai ficar fácil gabaritar. Olha só. A elevação vista na foto é resultante de intenso tectonismo ocorrido em eras geológicas recentes no estado de Mato Grosso. Entre as cidades localizadas sobre essa forma de relevo, podemos destacar Nobres e Cáceres.
As Chapadas dos Parecis e dos Guimarães são duas das representantes dessa forma de relevo. O clima equatorial e a floresta amazônica ocorrem de forma conjugada sobre essa formação do relevo. Graças à preservação da cobertura vegetal nativa, os processos erosivos que podem ocorrer nessas áreas são insignificantes, principalmente os provocados pela chuva e pela erosão. Pessoal, para quem mora aqui em Mato Grosso, desculpa porque eu sei que tem colegas de fora concursandos que vêm fazer o concurso, é uma questão fácil. Então vamos lá. Primeiro, a elevação vista é resultante do intenso tectonismo. Parou. Todo mundo sabe que o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. Nós não temos atividade tectônica recente, não temos dobramento moderno. Por favor, aí vai não é dica, moçada. É dica, porque eu gosto de falar assim. Muita gente diz, porque eu sou professor de cursinho pré-vestibular, que professor de cursinho é bom porque ensina macete. O pessoal não ensina macete, eu dou aula. Quem ensina macete é a vida, entendeu? Então, às vezes o pessoal acha que é macete. Não é, mas aí vai a dica. É assim, todas as vezes que você ouvir a palavra dobramento moderno, dobramento recente, alguma coisa assim, dobramento moderno, dobramento recente, dobramento terciário, associado, porque é tudo a mesma coisa, associado a Mato Grosso ao Brasil, você marca falso. Não existe isso. Aqui é só o quê? Estrutura geológica, escudo cristalino e bacia sedimentar. Só isso. Dobramento moderno, não, isso não existe. Dobramento moderno é a Cordilheira dos Andes, é o Himalaia. Isso não existe aqui. Então essa afirmação é falsa, porque nós não tivemos tectonismo recente aqui. A base geológica do Brasil é antiga. B. Entre as cidades localizadas sob essa forma de relevo, podemos destacar Nobres e Cáceres. Falso! Nobres é uma cidade que está localizada na depressão ou baixada cuiabana. Pessoal, mais uma coisa. O termo baixada é incorreto. Tecnicamente falando, academicamente falando. Porque baixada é uma declividade em direção ao nível onde você tem uma planície litorânea. É aí que você fala Baixada Santista, Baixada Fluminense. Só que no linguajar, no nosso uso e costume, nossa cultura, nós usamos a expressão Baixada Cuiabana. Usamos, mas academicamente falando, tecnicamente falando, é depressão cuiabana. E Nobre está dentro da depressão. Cáceres, todo mundo sabe, está na boca do Pantanal, está ali, é Rio Paraguai. Então não pode ser. As duas cidades não estão em cima desse planalto. Beleza? Letra C. As Chapadas dos Parecis e dos Guimarães são duas das representantes dessa forma de relevo. Absolutamente correto. Absolutamente. Você tem aqui em Mato Grosso Chapada dos Parecis e Chapada dos Guimarães. É bom lembrar que Chapada é aquela forma de relevo que nós chamamos de tabular ou pediplanizada. Ou seja, um planalto cujo topo é plano, suavemente ondulado. Certo? E é uma forma típica do relevo aqui do antigo Planalto Central. Certo? Então, está correto. A letra D. O clima equatorial e a floresta amazônica ocorrem de forma conjugada sob essa forma de relevo. Pessoal, por favor, você falou em Chapada, o que você pensa? Clima tropical típico, ou tropical continental, ou tropical semiúmido, verão chuvoso, inverno seco e cerrado. Acabou. É isso que você vai encontrar aqui em cima. A letra E. Graças à preservação da cobertura vegetal nativa, os processos erosivos que podem ocorrer nessas áreas são insignificantes, principalmente os provocados pelas chuvas e pelo vento. Falso! Pessoal, preservação da cobertura vegetal nativa. Gente, o cerrado sobrou só 15 a 20% dele. Certo? Outra coisa, preste atenção. Isso aqui vai a dica também, lá vamos nós. Moçada, se você não sabia, coisa que eu acho difícil, porque vocês são bem informados, segundo as entidades conservacionistas internacionais, aqui no Brasil, só existem 2 hotspots. Marcelo, como é que é o nome?
Hotspot. Hotspot é um ponto quente de biodiversidade. É uma área que já foi muito degradada, muito devastada, muito desmatada, mas no pouco que sobrou dela, você tem uma biodiversidade enorme. Você entendeu? E o Cerrado é o terceiro bioma brasileiro em biodiversidade. Só perde para a Mata Atlântica e para a Amazônia. Certo? Mas o problema é que a maior parte dele já foi devastado e a biodiversidade é enorme. Então, ele é considerado um hotspot. Dentro do Brasil existem 2 hotspots, Mata Atlântica e Cerrado. Certo? Então, dizer que a cobertura vegetal nativa preservada, não. E os processos erosivos são insignificantes, negativos, podem ser muito sérios. Certo? Então, a alternativa correta é a letra C, pô. Para quem é daqui, essa é uma questão fácil, com todo respeito, eu considero. Tá? Terceira, vamos lá. Umidade relativa do ar cai para a casa dos 30% e preocupa. Vamos lá. A queda dos índices de umidade relativa do ar em Cuiabá e Várzea Grande levou a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil a decretar estado de atenção nas 2 cidades. No início da tarde de ontem, na área central de Cuiabá, os equipamentos de medição usados pelos técnicos do 9º Distrito de Meteorologia registraram 34% de umidade, o segundo menor percentual deste ano. Certo? Vou avançar aqui com vocês. O tema é esse. De acordo com o coordenador da Defesa Civil Estadual, engenheiro Domingos Iglesias, a preocupação com a umidade relativa começa quando os índices chegam nos 40% ou menos. O ideal é 70%. Considerando as características e fatores climáticos em Mato Grosso, podemos afirmar que a situação descrita acima é provocada. Pessoal, veja bem, ele está querendo saber por que o tempo fica tão seco, principalmente no inverno. Aqui nós estamos em 19 de maio, é outono. Vai começar o inverno dia 21 de junho. Nós estamos de outono. Certo? Eu estou gravando hoje essa aula dia... Quinta-feira Santa, hoje é dia 13 de abril. Certo? Então estamos no outono. No dia 21 de junho, nós entraremos no inverno, que é a época mais seca do ano. Agora, por que o inverno é tão seco? Aí você vai ter que se lembrar de uma coisinha que é tranquila. É uma coisa só. O que é? Pessoal, você vai se lembrar de... Você vai se lembrar disso aqui. Marcelo, massa de ar? Exatamente. Pessoal, massa de ar é um fator climático, você entendeu? É um fator climático, tá? Uma massa de ar, ela influencia no clima. E aqui em Mato Grosso nós temos 3 que atuam mais intensamente. A equatorial continental, que é quente e úmida, a polar atlântica, que é fria e úmida, e a tropical continental, que é quente e seca, e se forma fora do Brasil, no Chaco Paraguaio. A polar atlântica lá na Patagônia Argentina, no litoral. A equatorial continental na Amazônia. Então, essas 3 massas de ar, elas atuam de forma mais intensa no território mato-grossense. Certo? Agora, a pergunta é, por que... Perdão. A pergunta é, por que o nosso inverno é tão seco? Vamos lá. Pela circulação dos ventos alísios de sudeste, que retiram as massas de ar úmidas do centro-oeste. Pela massa polar atlântica, que é fria e seca e inibe a evaporação. Pelas barreiras do relevo formadas pela Chapada e Planalto dos Parecis, que bloqueiam massas úmidas vindas da Amazônia. Pela expansão da massa tropical continental quente e seca formada na região do Chaco. Pelo deslocamento do equador térmico para o hemisfério sul no mês de junho, tornando essa área dispersora de ventos. Essa era uma questão um pouco mais difícil. Certo? Por que o nosso inverno é seco? Primeira coisa, pessoal, os ventos alísios de sudeste, eles circulam na direção do Equador e, na verdade, vindos do oceano, eles podem trazer um pouco de umidade para cá. Então, essa alternativa é falsa, certo? Segundo, a massa polar atlântica, que é fria e seca, falsa, ela é fria e úmida.
certo? Ela é fria e úmida. Tanto é verdade que quando faz frio aqui em Cuiabá, a nebulosidade aumenta e é comum você ter garoa, certo? Um chuvisco leve, é comum. Ela é úmida, certo? Pelas barreiras do relevo formadas pela Chapada e Planalto dos Parecis que bloqueiam massas úmidas vindas da Amazônia. Isso é falso. Onde tem problema de bloqueio de relevo no Brasil é no Nordeste, que tem uma barreira entre o litoral e o interior. Certo? Ali você tem problema, aqui não. Pela expansão da massa tropical continental, quente e seca formada na região do Chaco. Verdadeiro. Verdadeiro. A massa tropical continental é quente e seca. Ela se forma na região do Chaco e quando chega o inverno, ela expande e toma conta daqui. Por quê? Pessoal, porque durante o inverno, o que acontece é o seguinte. Durante o inverno, a massa equatorial continental da Amazônia está voltada para lá, porque aqui em cima no hemisfério norte é verão. Então é aqui que vai chover nessa época do ano, Amapá, Guianas, Roraima, Venezuela. A massa polar atlântica, ela vem para Mato Grosso, mas ela só vem de vez em quando. Ela provoca aquele fenômeno conhecido como friagem. Você sabe que frio aqui em Cuiabá é 10, 15 dias por ano, e não é à vista, é a prazo. Você entendeu? Então ela vem, fica pouco tempo e aí ela dissipa. Então nesse caso, como essa aqui não desce e essa só sobe de vez em quando, essa aqui toma conta de toda a parte central aqui da América do Sul. E faz com que o nosso inverno seja quente e seco. Beleza? Então, essa é a explicação para o tempo seco durante o período do inverno aqui no estado de Mato Grosso e no centro-oeste do Brasil. É ela, certo? Ô Marcelo, e essa aqui pelo deslocamento do equador térmico para o hemisfério sul, no mês de junho, tornando essa área dispersora de ventos? Falso. Por quê? Porque no mês de junho, o equador térmico, ele se desloca para o sul. É isso que acontece. No mês de junho, o equador térmico está no norte. Em dezembro ele está aqui. E como o equador térmico está aqui, essa é a zona mais quente do planeta nessa época. Se está muito mais quente, a pressão cai. E como que o vento circula? De alta pressão para baixa pressão. É aí que a massa da Amazônia desce atrás da baixa pressão no verão. E como nós estamos no caminho, ela é quente e úmida. O que ela traz para nós no verão? Chuva. Por isso que nós temos verão chuvoso e inverno seco. Beleza? Tudo isso é explicado por deslocamento de massa de ar. Certo? Então, o gabarito é a letra D. É a massa tropical continental quente e seca que provoca isso aqui. Queda da umidade relativa do ar. Tempo seco. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Baseado nos seus conhecimentos sobre o estado de Mato Grosso, assinale a alternativa correta nas afirmações abaixo sobre a paisagem vegetal do estado. Então vamos lá. As matas de galeria e ciliares são extremamente importantes, uma vez que ocorrem nas margens dos cursos d'água e protegem os barrancos ribeirinhos de processos erosivos que podem provocar o assoreamento dos rios. O cerrado apresenta uma composição homogênea, ocupando a maior parte do Brasil central e não apresentando altos índices de degradação. A floresta equatorial amazônica está presente no extremo leste do estado de Mato Grosso, sendo formada por árvores de grande porte, latifoliadas e perennifólias. Além disso, sua área de ocorrência está associada ao clima tropical continental. O Pantanal mato-grossense está localizado na porção sudeste do estado e é classificado como um domínio florestal, em função do predomínio de espécies arbóreas na sua área de ocorrência.
As árvores de porte médio, casca grossa e galhos retorcidos são características do cerrado, ecossistema que predomina em Mato Grosso, mas que é extremamente pobre em termos de biodiversidade e é classificado como um domínio arbóreo da vegetação brasileira. Moçada, o nosso amigo fez uma descrição aqui de todas as paisagens vegetais, mas vamos dar um embasamento para a resolução, certo? Então, olha só, de novo, pessoal, se você pegar a cobertura vegetal do estado de Mato Grosso, você tem 3 biomas mais importantes. Desculpa aí, a resolução não está muito boa, mas eu acho que é o ideal por causa da cor. O que você está vendo em verde aqui, em verde, é a Amazônia, certo? É floresta. Em azul é o Pantanal e o amarelo é o Cerrado. Pessoal, é bom lembrar que entre o Cerrado e a Amazônia aqui você tem uma faixa de transição, certo? Beleza? Isso é muito comum, tranquilo. É uma floresta tropical subcaducifólia. Mas olha só para começar. Primeiro, onde que o bioma Amazônia é predominante? No norte do estado, certo? Onde está o Pantanal Mato Grossense? No sudoeste. Lembra? Por favor, moçada. Por favor, pontos cardeais e colaterais. Norte, sul, leste, oeste. Então, aqui é sudoeste. Certo? Beleza? Muito bem. E o Cerrado numa posição mais central e a sudeste. Tá? Muito bem. Pessoal, sabendo disso, como que nós vamos? Nós vamos, como sempre, e isso não é macete nenhum, é a experiência, certo? Nós vamos resolvendo a questão por eliminação. Aquilo que nós sabemos que é absurdo, que está totalmente errado. Por exemplo, olha só, o Cerrado apresenta uma composição homogênea. Mentira, ele é heterogêneo. Eu falei que ele tem uma grande biodiversidade, certo? E não apresenta altos índices de degradação. Eu falei para vocês que é um hotspot, justamente porque já foi muito degradado. Então a letra B não pode ser. A letra C. A floresta equatorial amazônica está presente no extremo leste do estado. Falso no extremo norte. Ah, Marcelo, mas eu estou com dúvida nessas palavras aqui. O que é latifoliada? Folhas largas. Aí é verdadeiro. O que é perenifolia? Sempre verde. Folhas perenes. É verdadeiro. Clima tropical continental, falso. A Amazônia é clima equatorial. Então não pode ser a letra C. Beleza? Outra. Pantanal Mato Grossense está no sudeste do estado. Falso, é sudoeste. É classificado como um domínio florestal. Falso. Pantanal é um complexo vegetal, porque ele é um mosaico de vegetação. Tem vários tipos de vegetação dentro dele, certo? Essa aqui não pode ser. Árvores de porte médio, casca grossa, galhos retorcidos são característicos do Cerrado. Ecossistema que predomina em Mato Grosso. Pobre em biodiversidade. Falso. Falso é rico e é classificado como um domínio arbóreo. Falso é um domínio arbustivo herbáceo, porque a maior parte da biomassa vegetal está no chão e não no ar. Agora, matas de galeria e ciliares são extremamente importantes, uma vez que ocorrem nas margens dos cursos d'água e protegem os barrancos ribeirinhos de processos erosivos que podem provocar o assoreamento dos rios. Verdadeiro. Pessoal, mata de galeria, mata ciliar, traduzindo assim popular, mata de beira de rio. Que agora, pelo novo Código Florestal, já era, teve uma grande discussão, é a famosa APP, Área de Preservação Permanente, que pode variar de 30 até 500 metros, dependendo do porte do rio. Certo? Beleza? E ela protege contra processos de assoreamento. Por isso que muitas vezes ela é chamada de ciliar, cílios. Protegem os olhos. Mas se é ali galeria, deixa eu explicar. Mata ciliar
é quando você tem um rio de maior porte, mais largo, e você tem a mata em cada margem. Dificilmente as copas das árvores vão se fechar, vão fechar por cima do rio. Então isso não vai acontecer no rio Cuiabá, que é largo. Então o rio Cuiabá é mata ciliar. Agora o rio Cochipó é mais estreitinho. Em muitos trechos do rio Cochipó, as copas das árvores de um lado se juntam com as do outro e fecham em cima dele. Aí você forma uma galeria. Pronto. Essa é a diferença. Mas é mata de beira de rio. Certo? Gabaritada a questão é a letra A. Tudo bem? Vamos lá. O Pantanal Mato-Grossense é uma das maiores reservas biológicas do planeta, de uma beleza ímpar e características peculiares. Sobre os problemas que podem afetar a região pantaneira, podemos citar, exceto, vamos lá, a atividade garimpeira na região pantaneira representa uma ameaça ao ecossistema da região, pois pode haver contaminação das águas fluviais e do fitoplâncton com o mercúrio utilizado nos garimpos. Correto? Correto. Quem que não sabe dos problemas que nós já tivemos lá em Poconé com o garimpo? E ainda tem. Na região tem, é verdadeiro, certo? A hidrovia do Paraguai possui inegável importância econômica, porém é necessário fiscalizar quais serão os tipos de cargas transportadas pelas embarcações, a fim de evitar um desastre ecológico, como resultado de acidentes no transporte de cargas tóxicas ou nocivas ao ecossistema. Pessoal, isso é verdadeiro, presta bem atenção. Se você não sabia, e eu acho difícil, porque todos vocês, meus queridos concursantes, são muito bem informados, certo? Moçada, se vocês pesquisarem aqui, ó, mancha de óleo encontrada no Rio Paraguai em Cáceres. Agora, se é uma mancha de óleo, vazou de algum lugar, de uma barcaça, algum tanque de abastecimento, não sei. Você tem que tomar cuidado com isso. E se você tiver uma carga carregada de agrotóxico, ela vira no Pantanal. Porque você está trazendo agrotóxico para Mato Grosso, defensivo. Certo? Que a turma utiliza aqui. E aí? Então você tem que tomar cuidado com isso. Logo, é uma afirmação absolutamente correta. Certo? Beleza? Vamos lá. C. O desmatamento das florestas ciliares ou matas ciliares é responsável por processos de assoreamento que diminuem a profundidade do leito dos rios e podem provocar o entupimento do curso deles com sedimento, areia, que caem dos barrancos ribeirinhos. Pessoal, vocês me perdoem. Fala, pô, mas perde tempo. Cara, eu gosto de mostrar. Eu tenho que preparar meu concursando bem, então paciência. Se você não conhecia, coisa que, de novo, eu acho difícil, meus queridos, isso aqui é assoreamento. Se eu for comparar com um problema cardíaco, é como se eu estivesse entupindo uma artéria com colesterol. Está aqui. E é o desmatamento na margem que provoca isso. Certo? Então é uma afirmação verdadeira. Tá? Vamos lá. Letra D. As áreas de lavouras que margeiam o Pantanal Mato-Grossense utilizam grandes quantidades de agrotóxicos e defensivos agrícolas, que são transportados pelas águas pluviais para os rios pantaneiros, contaminando-os. Verdadeiro. Água pluvial é a água da chuva, que vai para o rio e pode contaminar. Correto. Certo? Letra E. A pecuária extensiva praticada na região é responsável pelo desmatamento acelerado das áreas florestais da região do Pantanal. Processo esse iniciado na década de 70 pelos pecuaristas da região e mantido até os dias atuais. Pessoal, isso aqui é falso, pô. Isso aqui é falso. Pecuária extensiva praticada na região. Gente, por que poconeano cria boi? Porque o pasto é nativo. O pasto é nativo. Você não precisa formar pasto. Certo? Então, para que você vai derrubar o Pantanal? A partir da década de 70, pô, pecuária extensiva tem no Pantanal há mais de 100 anos. Então, isso aqui é uma afirmação incorreta. Beleza? Tudo bem? Porque pastagem no Pantanal é nativa. No entorno dele você pode ter formação, mas lá dentro o capim é nativo. Certo? Então, essa alternativa é incorreta. A letra E é incorreta.
Tá joia? As outras estão todas ok. Tudo bem? Beleza.